Bom, pessoal, vamos lá começar então o nosso episódio 24, falar sobre a síndrome do overtraining. Nós tínhamos visto na nossa última aula, nosso último episódio, sobre a diferença entre o overreaching funcional e não funcional. E aqui a gente vê que a síndrome de overtraining ela é o estágio final desse processo, quando não existe uma adaptação positiva ou construtiva do sistema de treinamento, e por que não dizer do estilo de vida associado desse atleta também à rotina de treino, tá? Então, o estágio final e mais grave dessa falha de adaptação ao treinamento. Lembrando que aqui não somente aspectos ligados ao treinamento estão relacionados, tá? Mas ao padrão psicológico do atleta, o estilo de vida, acontecimentos do período, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, é o chamado ponto de não retorno, ela pode ser temporária, tá bom? Mas a gente vai ver que demora bastante tempo para o atleta retomar a sua condição, ou ele pode até, em casos mais severos, interromper a carreira por conta disso, quando falta suporte, quando falta orientação, beleza? Então, a gente sabe que o sistema orgânico e metabólico deixa de responder ao estímulo e passa a operar no modo de sobrevivência constante. Tá? Na questão de performance, o processo é devastador, né? E muitas vezes encerra temporadas inteiras. E a gente vem batendo em cima da tecla que o monitoramento preventivo é o principal sistema, né, de percepção de sinais e sintomas relacionados à falha de adaptação e overreaching não funcional barra overtraining, tá? Então a gente não pode abrir mão disso se você está no esporte profissional ou se você é um atleta amador, mas que quer performance, quer saúde, quer longevidade, não tem como mais evitar o monitoramento. Lembrando que sistemas de monitoramento baseados em inteligência artificial, nós temos aí uma variedade desses sistemas, mas a gente ainda acredita que o fator humano ele é preponderante, ele precisa ser somado à facilidade do monitoramento promovido por inteligência artificial, por sensores, por sinais, por softwares, mas o profissional ele precisa estar interagindo com isso e sendo o senhor da decisão final no processo que vai ser direcionado ao atleta, ok? Então, a distinção, já viu então que no caso da síndrome de overtraining, como eu já tinha mencionado no slide anterior, é uma condição multicausal, não tem relação só com o fator de treinamento, tá? E ela é caracterizada por uma queda prolongada e severa da performance esportiva, mas também em aspectos da vida extra esporte do indivíduo, tá bom? Que isso vai persistir após períodos de repouso, mesmo vai persistir mesmo após períodos de repouso superiores a vários meses. Tá? Então, o atleta ele para, às vezes ele para, mas ele tenta voltar e ele não consegue. Então, demora um tempo, tá? E depende de uma série de fatores de correção para que você organize todo esse eixo de resposta neurohormonal, neuroemocional, biológica do atleta para que ele possa realmente superar esse processo, tá? Então, nós já vimos que isso resulta de um mecanismo crônico, desequilíbrio crônico, tá? E a carga de treinamento, entre a carga de treinamento, que é o estresse, e a capacidade de recuperação. E aqui, eu venho sempre falando que um dos principais fatores, tem que tomar muito cuidado, é que muitas pessoas, elas pensam assim, eu ser capaz de suportar sofrimento, estresse do meu dia a dia já é pesado, mas ainda assim eu sou foda e eu vou ainda me expor a estresse de treinamento, porque eu consigo, porque a minha mentalidade obedece a isso, porque eu tenho tratamentos experimentais, não totalmente comprovados cientificamente, que me ajudam com suplementos do tipo XYZ, até auxílios ergogênicos, né? Eu vou nessa pegada, eu sou bom, eu sou foda, eu faço e aconteço, mas o corpo ele tem limites, né? Você não vai enganar a sua fisiologia, tá bom? Uma coisa é você sentir que está bem, outra coisa é a sua fisiologia estar se deteriorando sem que você perceba. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham consciência de que só tem um jeito de saber se a sua fisiologia está realmente preservada ou não, que é pelo monitoramento. Você achar que está tudo bem, porque tem uma mentalidade legal, porque tem um, né, fator anímico foda, não significa que sua fisiologia está se recuperando. Então, esse equilíbrio em administração de carga, o estresse, tá? E a capacidade de recuperação é importantíssimo você monitorar. E a coerência entre estado anímico motivacional e condição fisiológica real. Isso tem que ser critério padrão ouro para você seguir com a sua rotina, tá bom? E aí, como eu falei, isso aqui não tem relação só com treino, mas tem relação com outros fatores estressores, como sono, nutrição, estresse psicossocial, também que interferem
e às vezes o fator treino ele é mais um tijolo que vai ser colocado nesse muro aqui, que pode levar para o overtraining, tá bom? Diferenciação clínica, então, entre o overreaching não funcional e a questão do overtraining, tá? Então, assim, ao contrário do overreaching não funcional, síndrome de overtraining envolve uma disfunção profunda dos sistemas ou dos eixos, tá? Neuroendócrino, imunológico e autonômico, exigindo uma intervenção clínica multidisciplinar. Então, como eu falei, é multicausal, tá? E, consequentemente, precisa de interação multiprofissional. Nem todo mundo vai atuar na mesma, numa das causas de maneira plena, tá? Eu falo que como fisiologista do exercício que sou, então é o fisiologista do exercício um dos grandes responsáveis, se você for pensar em aglutinar toda essa multicasualidade, o fisiologista é um dos profissionais que consegue realmente trabalhar com toda essa aglutinação de cenários, no mínimo por uma condição de interpretação e a partir daí um direcionamento para os profissionais de cada área para que possam fazer a sua colaboração e reverter esse processo que é muito difícil. Beleza? Então, a gente viu aqui, então, existe toda uma condição de embotamento neuroendócrino, tá? Então, o eixo aqui, hipotálamo, pituitário, adrenal, ele fica disfuncional, e aí toda a questão do hormônio corticotrófico, liberador de corticotrofina, o hormônio adrenocorticotrófico, a liberação do cortisol em resposta a estresse, isso aqui fica tudo prejudicado. Nós vamos ter lá, né, obviamente, as consequências dessa alteração. Você vai ter um catabolismo aumentado, a síntese proteica, né, até porque o atleta ele depende das microlesões controladas para gerar hipertrofia, isso aqui vai estar prejudicado, porque você não vai ter uma condição de recuperação e de síntese proteica, que vai culminar na hipertrofia, uma fadiga central, tá? Então, todo o sistema de controle muscular, a partir do sistema nervoso, fica prejudicado, e distúrbio de sono e de humor. O resultado final, né, pessoal? Queda de força e potência, redução da capacidade aeróbica, falta de motivação, estabilidade emocional, risco de lesões aumentados. E aqui na questão imunológica, que é muito importante. Então, a gente vai ter aqui, né, com o avanço desse processo, uma diminuição das atividades das células natural killers, né, que são as primeiras células que são responsáveis ali em proteger o seu sistema de agentes infecciosos, tá? Proliferação de linfócitos de maneira sustentada, produção de imunoglobulina A salivar, a diminuição da função dos macrófagos, quer dizer, o seu corpo fica menos protegido, e aí a chamada inflamação subclínica, tá? Então você vai ter em exames de sangue aumento das citocinas pró-inflamatórias, a proteína C reativa, aumento do estresse oxidativo e aumento do dano muscular, tá? Então, consequência, maior suscetibilidade a infecções, inflamação crônica, cicatrização e recuperação de lesões fica prejudicado e a recuperação acaba sendo mais prolongada. É como um ciclo vicioso, a gente tem mais treinamento, mesmo fadigado, que é o que acontece. Ah, eu vou assim mesmo porque tem que ser foda, tem que aguentar sofrimento, né? Mais estresse fisiológico, que repercute em menor recuperação, maior disfunção dos sistemas e a progressão da síndrome de overtraining. E aqui, como nós falamos, nós temos que ter sempre uma noção, por isso que tem que monitorar entre a administração de carga e estresse, tá? E a recuperação tem que ser suficiente. Quando você tem recuperação insuficiente e a manutenção, o aumento da carga, você vai cavalgar em direção à síndrome de overtraining, beleza? E aqui, finalmente, você pode averiguar ou aferir isso por desequilíbrio autonômico. Então, a variabilidade de frequência cardíaca, que a gente discutiu, é um dos principais fatores que nós podemos utilizar de maneira muito simples, não invasiva, barata, assim como a frequência cardíaca de repouso, o comportamento disso ao longo do período de treinamento, tá? Então, você vai ver que existe, de uma maneira geral, um aumento da atividade simpática, então o cara vai ter uma frequência cardíaca de repouso aumentada, aumento da pressão arterial, aumento da tensão muscular, tá? Aumento da percepção de estresse ou percepção de esforço, e, consequentemente, uma diminuição da atividade parasimpática, que é a responsável pela recuperação. Então, cai a variabilidade de frequência cardíaca, cai a capacidade de recuperação pós-esforço, cai a capacidade de função digestiva, cai a capacidade de qualidade de sono, fadiga persistente como consequência da intolerância ao esforço, recuperação autonômica prejudicada, maior risco cardiovascular. Então, a gente sabe que isso aqui, embora seja raro de acontecer, mas a chamada morte súbita no esporte pode ser fruto desse processo todo aqui, ok? Bom, as repercussões, então, da síndrome de overtraining, perdão, ela não afeta só a capacidade física, mas desestrutura todo o organismo e a integridade biológica do atleta,
Então, se tem consequências na capacidade física, então já vimos queda de força, potência, resistência aeróbica, incapacidade de atingir frequências cardíacas e de pico durante o esforço, que é o chamado embotamento, tá? Então, você joga uma carga capaz de colocar o atleta numa condição de pico de performance, ele não consegue atingir esse pico. O sistema cardiovascular não responde, tá? Isso afeta diretamente a performance. Disfunção cognitiva e psicológica, então a gente sabe que sintomas de depressão, agressividade, ansiedade, né, falta de motivação, ou drive motivacional, redução da precisão motor e tempo de reação. Então, aqui a falha técnica, no momento crucial que você tem que fazer acontecer, você não consegue, por conta de uma redução da precisão técnica oriunda da atividade neuromuscular. Tempo de reação fica prejudicado, então mais suscetibilidade a se proteger de mecanismos de lesão, tá bom? Instabilidade autonômica, alterações persistentes da variabilidade, a gente já falou, indicando estado de fadiga e do sistema nervoso simpático sobre o parasimpático. Essa é a principal. Então, assim, galera, ver a variabilidade de frequência cardíaca. Isso aqui é basicamente, é, né, não vou dizer que, não vou ser exagerado, mas mais da metade do caminho andado. Monitorar isso aqui é fundamental. E não só monitorar, interpretar. Hoje, os smartwatches trazem lá a variabilidade ou o status da variabilidade e tal, dá um número e uma escala em verde, amarelo e vermelho. Aquilo é muito insuficiente. Existem muitos desdobramentos que você precisa interpretar de acordo com cada caso. Então, não é só olhar o seu smartwatch. Eu sei que é fácil, é prático, mas a informação ali é muito superficial, ok? Vulnerabilidade biológica. Então, que é muito importante aqui, as chamadas infecções recorrentes, principalmente do trato respiratório superior, tá? As gripes, as faringites, tá? As rinites, tudo bem? Então, isso aqui você vai ter uma imunossupressão crônica e maior risco de lesões estruturais por falha do reparo tecidual também, ou seja, nós podemos ter a suscetibilidade a ter uma fragilidade muscular e, consequentemente, isso vai facilitar o advento de lesões oportunistas. Então, aqui, capacidade física, já vimos que tem uma repercussão negativa, tá? Então, você tem o dano muscular provocado pelo exercício, ele acaba sendo maior, tá? E a capacidade de recuperar isso aqui acaba sendo piorada também. Então, você vai ter uma vulnerabilidade muscular, consequentemente, uma suscetibilidade a que perder performance, tá? E também o risco de lesões que acaba aumentando, beleza? Então, você vai ter também aumento da frequência cardíaca de repouso, quer dizer, você não tem uma frequência cardíaca de reserva mínima para atingir picos exigidos durante o estresse aumentado no exercício, e a percepção de esforço aumenta. Alteração na atividade cerebral, então o cérebro ele fica realmente num padrão de sobretreinamento, tá? Ondas mais aceleradas de estresse ficam predominando na atividade cerebral, isso dificulta a tomada de decisão, a atenção, o foco, fadiga, né? Então, esse estado de fadiga mental, foco, dificuldade de foco e atenção, beleza? Isso pode prejudicar demais no esporte, irritabilidade e desmotivação. Até as chamadas áreas de recompensa ficam prejudicadas por conta desse processo todo de fadiga mental crônica. Estabilidade autonômica, então a gente viu que a variabilidade vai cair, tá? E variabilidade cair significa que o parasimpático não está atuando, beleza? Então é tudo pior no seu organismo, tá? E a vulnerabilidade biológica, que é uma fragilidade da atividade imunológica, tá? E uma maior suscetibilidade a infecções oportunistas. O que a FIFA fala sobre isso, tá? Então, aqui o consenso da European College of Sports Science, tá? E a American College of Sports Medicine, elas têm um consenso conjunto aqui que estabelecem uma diferenciação entre overreaching não funcional e a síndrome de overtraining, beleza? E aqui, logicamente, é baseada principalmente na severidade dos sintomas e no tempo de recuperação. Então, a FIFA, ela usa como critério principal exatamente esse tempo necessário para retorno à performance como divisor de águas. Enquanto a síndrome de overeating, o overeating não funcional, você consegue reverter o processo em 2 a 4 semanas de gestão de carga e melhora de recuperação, tá bom? Já na síndrome de overtraining, essa queda de performance é severa e persiste por meses, frequentemente mais do que 6 meses, tá? E aí mesmo com cessação total do treinamento, tudo bem? Então fica aqui esse debate. Enquanto o overreach não funcional, você consegue gerenciar a carga e dar descanso, melhorar a recuperação, e o atleta tem, após 4 semanas aqui em média,
uma retomada da sua condição de treino e performance. Já na síndrome de overtraining, mesmo que você faça redução drástica ou até elimine ou afaste o atleta com cessação total, ele dificilmente consegue retomar a sua condição antes de 6 meses aí. Quer dizer, uma temporada inteira vai para o espaço, tá, pessoal? Isso quando você não tem lesões que acontecem também, tá? Então, esse aqui a gente está falando só do overtraining, que é esse conjunto de sinais e sintomas que nós comentamos até agora. Mas a gente sabe também que aqui, por conta disso, pode acontecer uma lesão oportunista, uma ruptura de um ligamento, né, uma lesão, uma fratura por estresse, alguma coisa mais, né, uma tendinopatia, uma condropatia mais grave, e o atleta ele acaba jogando isso aqui para um ano fora das suas atividades. E aqui é importante que são questões clínicas que a FIFA preconiza em 5 pilares, tá? Performance, humor, sono, a questão imunológica e a questão de apetite. Tá? Então, no overeat não funcional e no overtrain. Então, com relação à performance, a gente já viu uma queda moderada no overeat não funcional, é uma incapacidade de manter a intensidade habitual, mas que isso aqui se reverte em até 4 semanas. Já que uma queda drástica e uma incapacidade de esforços básicos, tá? E de alta intensidade. Tudo bem? Já na questão de humor, a parte comportamental, a gente vai ter o aumento da irritabilidade e a fadiga aumentada. Então, no questionário POMS, tem uma inversão leve do iceberg, tá? E aumenta sintomas de depressão, apatia, falta de vigor, tá? Associado com distúrbios emocionais profundos, beleza? Isolamento, irritabilidade aumentada, tá? Sono. Aqui no overeat não funcional, uma dificuldade ocasional, e aqui uma insônia crônica, tudo bem? No overtraining, despertares noturnos e o sono não reparador. Parte imunológica, aumento leve na frequência de resfriados. Lembra que a gente usa muito aqui o trato respiratório superior. E aqui é infecções recorrentes, tá? No caso de overtraining. É, e no caso de recuperação de lesões e lesões oportunistas, uma cicatrização, uma recuperação muito mais lenta. O apetite tem flutuações aqui no overeat não funcional. E no overtraining, nós podemos até evoluir para um quadro de anorexia, com perda total de apetite e perda de peso involuntária, tá bom? Então é importante que você tenha como critério esse debate e utilize, né? Então, para cada item desse aqui, nós temos sistemas de monitoramento, tá? Nós desenvolvemos um próprio, chamado BioTarget, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer ao final, com uma proposta fantástica de vocês terem acesso a essa plataforma para cuidar do atleta de vocês, amador, tá? Com esse sistema nosso, sem custo nenhum de adesão, que é uma promoção para quem está acompanhando a gente aqui. E esse sistema você consegue, através dele, cadastrar o seu atleta amador, avaliá-lo de maneira recorrente, tanto por teleconsulta, quanto também por sistemas automáticos baseados em questionário que geram relatórios. Tá? Você vai conseguir disponibilizar para o seu atleta. Nós temos uma condição especial, como eu falei, você consegue você que é o físio, tá? Você consegue ter um acesso sem custo à nossa plataforma, tá? E o seu atleta, ele pode também se cadastrar na sua dashboard, tá? Vai ficar sob a sua jurisdição, e ele vai ter um sistema de avaliação que é gratuito também, e mais 3 opções que são pagas, tá? Que aí você vai aprender como é que você recomenda cada opção dessa, e uma vez que o seu atleta ele se monitora contigo por teleconsultoria ou por telemonitoramento, tudo que você comercializar nesse sentido, você também tem a sua porcentagem, tá? Tudo bem? Por uma parceria de afiliação que a gente vai estar desenvolvendo. Então, sigam acompanhando nossos 5 minutos, que no final a gente vai divulgar para vocês um evento, tá? Gratuito para você conhecer mais sobre isso, beleza? E ter a chance de fazer o seu cadastro com a nossa plataforma. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.